Cuidar do ambiente é algo a ser considerado à luz da neurociência? É o ambiente onde a aprendizagem ocorre. O ambiente, né, a ambientação, reflete sim na aprendizagem, faz muita diferença na aprendizagem. Ela não deve ser múltipla, extremamente diversificada, porque às vezes, se não tomarmos cuidado, essa ambientação ela pode perder o seu sentido e pode se tornar até hostil. Então, a criança ela não precisa de hostilização, ela precisa de estimulação e não de hostilização visual. O aprendizado do aluno precisa ter significado para ser coerente, precisa ter constância e se tem que ter significado e coerência, a organização do espaço para promover estimulação visual, ela não pode ser uma poluição visual, porque vai perder a coerência, vai perder o significado. E o ambiente, em termos de estimulação que nós construímos, que nós decoramos, preparamos, nesse ambiente vai ser importante considerar também outros aspectos, que educadores intelectuais de educação desde o século XVIII, XIX, já discutiam em termos de organização da escola. É preciso cuidar, por exemplo, do espaço físico em termos de aeração, né, de espacialidade. Então, é preciso que o ambiente seja arejado, o cérebro precisa de oxigenação. E é preciso que haja espaço suficiente para que a criança se movimente, né, numa sala de aula, no momento em que ele entra, né, senta e fica lá 4 horas escutando o professor falar, aí depois ele levanta e vai embora. Não, porque ele não pode se virar, porque se ele se virar, às vezes já é considerado indisciplina, volte, preste atenção, se concentre. Não, isso não funciona para a criança, não é ficar parada. Não funciona. Então, uma sala de aula é pensada para 20 alunos, para 25, para 30. Então, vamos pensar num espaço adequado para que cada uma dessas crianças tenha movimentos livres, né, dentro de um espaço mínimo. Então, é preciso possibilitar movimento aos alunos, né? E se os alunos estão em movimento, esses alunos precisam de hidratação. Então, é preciso que esse ambiente também tenha água. Então, o ambiente influencia? Sim. Influencia a aprendizagem? Sim. Sobretudo, né, numa sala de aula para crianças pequenas. Ela precisa ser, por exemplo, alfabetizadora. Ah, Crislane, mas você disse que não tem que ter alfabetização nos 2, 3, 4 anos de idade. Exatamente, não tem que ser alfabetizante a sala de aula. O ambiente tem que ser alfabetizador e não alfabetizante. O ambiente escolarizante, alfabetizante, é outra coisa. O alfabetizador, não. Então, a sala ela precisa ser alfabetizadora. As crianças têm que ter contato com diferentes formatos, com letras, com outros símbolos, com blocos, né, geométricos. Ele precisa saber que naquele ambiente ele pode encontrar diferentes objetos e tem que aprender a procurar. Aprender a procurar é algo que desenvolvemos na educação infantil. E isso vai fazer com que ele desenvolva minimamente, comece a desenvolver minimamente o senso de pesquisa. Então, aprender a procurar. Aí o menino não aprende a procurar, o que é que acontece? Ele chega lá nos anos finais do ensino fundamental sem saber procurar. Por isso que quando ele vai ter que responder um simples atividades, né, chamadas às vezes de exercício ou um estudo dirigido, ele pega o livro didático, chega para o professor e pergunta: professor, onde é que está a resposta? Está daqui até aqui? Porque ele não sabe procurar. E aí o professor diz, procure. Mas ele não sabe procurar, porque procurar é um aprendizado que se desenvolve desde lá dos anos iniciais do ensino fundamental. E uma escola, uma sala de aula alfabetizadora, não alfabetizante, alfabetizadora, ela possibilita ao aluno o desenvolvimento da capacidade de procurar. Tá? E aí, às vezes a gente fala de dificuldades que o aluno tem lá no 7º, 8º, 9º ano do ensino fundamental e fica se questionando o que foi que esse menino aprendeu, o que foi que ele estudou nos anos iniciais do ensino fundamental. Às vezes tem um problema lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Qual é o problema? A estimulação errada. E às vezes em excesso. Qual é o exemplo maior de estimulação errada em excesso? É o forçar a alfabetização aos 3 anos de idade. Isso é estimulação errada. E aí o pai, a mãe, o cuidador
também fica surpreso. Nossa, meu filho sabia, com 3, 4 anos de idade, já fazia a desgraça toda no mundo, dominava tudo, fazia tudo, sabia até ler e escrever. E o que é que está acontecendo agora com esse menino com 10, 11, 12 anos que não está conseguindo acompanhar o que deveria estar acompanhando para o nível de ensino dele? Vai ver lá o que foi que aconteceu. Lá no início, né, da infância, o que foi que aconteceu nos 3, 4 anos de idade? Excesso de estimulação incorreta. Era para desenvolver uma coisa e obrigaram o menino a desenvolver outra. Outra para a qual ele não estava preparado neurobiologicamente.